Boa noite, gente. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos. Estive aqui, eu acho que há 4 anos atrás, a primeira vez. No fechamento de uma escola também, primeira vez que eu vim. E a Bia, toda a sua família, tem sido um presente de Deus para a gente. Nós temos uma mobilização dentro do Complexo da Maré. Alguém já ouviu falar no Complexo da Maré? Fica tranquilo que viemos em paz, amém? Só está eu e meu amigo Gerson. Então não é a formação de quadrilha, só 2. Fique em paz aí. Pode deixar o telefone no lugar, amém? Amém? E nós temos uma mobilização lá em 2019, foi a última por conta da pandemia. A Bia, sua família estiveram lá com a gente, servindo, mandaram doações também. E é um prazer, sabe? A gente que tem a oportunidade de andar em alguns lugares, tem lugares que a gente vai, mas não tem vontade de voltar. Tem lugares que Jesus nos envia para ficar rindo da gente, que nem ele vai no culto. Parece que nem na calçada ele foi, de tão ruim que estava o negócio. Mas tem lugares que que nós quase nos convidamos para estar, entende? São aqueles lugares que você fala assim, ou você me leva ou eu vou do mesmo jeito. Porque você sabe que tem algo sendo construído. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Nós não temos mais tempo para estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer reunião. Não temos mais. Nós precisamos estar nos lugares certos, com pessoas certas. E quando eu falo pessoas certas, não estou falando de pessoas que pode ser uma plataforma para você chegar onde você quer. Não é sobre isso. É sobre estar com uma pessoa certa. Não é usar ninguém como trampolim. Mas é estar no lugar certo, com pessoas certas, no tempo certo. Você entende isso? Amém? E eu queria externar isso para vocês. Essa casa é esse lugar. Valorize os pastores de vocês. Amém? Eu tenho 32 anos de idade, sou casado com a Joyce há 8 anos. Eu faço parte de uma igreja chamada Base Cultura do Céu. Nos movemos como igreja lá na Barra da Tijuca. Porém, eu sou morador da Maré, Complexo da Maré. E é um prazer estar com os irmãos, né? Quem não me conhece, a galera da escola aí. Prazer estar com vocês e de alguma forma eu quero cooperar. Sei que passaram muitos homens e mulheres de Deus servindo vocês. Acredito que esticando vocês no espírito. E eu queria deixar a minha contribuição não só para os alunos, mas para toda a igreja hoje. Eu acredito que todos nós temos uma medida. Dentre essa medida, eu queria deixar a minha para vocês hoje. Eu queria servir vocês com uma pequena porção que eu carrego por graça de Deus. Eu queria compartilhar e servir vocês com isso. Você está comigo aí? Mas antes de nós iniciarmos aqui a palavra, eu queria te apresentar alguns materiais que eu trouxe hoje. Tem algumas camisas lá atrás. Deixa eu te explicar o propósito das camisas. No ano que vem, a Bia nem a pastora Aninha sabiam, no ano que vem nós temos uma viagem missionária para a Europa. Ficaremos 22 dias, iremos caminhar por 5 nações na Europa. Iremos para Portugal, Bélgica, França, Inglaterra e Espanha. Nós estamos indo num todo, acho que cerca de 25 missionários, todo mundo custeando a ida. Vai ter igrejas que vão nos receber lá, vão fazer uma bagunça tanto na rua quanto dentro das igrejas. E o propósito das camisas é um meio que nós achamos em Deus de levantar todo o valor necessário para nós irmos para essa missão. Minha esposa vai comigo, vai eu e Joyce, tem alguns outros pastores que vão também. Você sabia, conhece o Roberto Feitosa, do Blitz do Amor, ele que está mobilizando esse envio missionário. E você adquirindo qualquer uma das camisas, você vai estar cooperando com essa missão na Europa. Amém? Esses dias eu ouvi uma frase, vou abrir o telefone para falar corretamente, mas é uma frase mais ou menos, e quem falou essa frase foi o líder da Jocum, mas é basicamente assim, um vai descer no poço, enquanto o outro segura a corda. Então sempre vai ter alguém que vai,
E sempre vai ter aquele que foi, que depende daqueles que têm coragem de segurar a corda. Então, não só dentre essa missão que nós estamos inseridos, mas eu quero convidar você a estar inserido dentro das missões. Que você tiver a oportunidade de tanto você cooperar indo como orando, mas também semeando. Infelizmente é uma grande vergonha o resultado que o Brasil dá em missões, sendo a promessa para as nações de ser o maior celeiro missionário. Hoje, numa pesquisa que foi feita, cerca de cada cristão é como se ofertasse cerca de 1,60 ou 1,30 por ano em missões. Nós gastamos mais dinheiro com Trident do que com missões. E lembrando, a promessa que o globo está esperando é que nós abalaremos as nações. Nós seremos o maior celeiro missionário da história. Então precisamos estar enganjados nisso. Precisamos estar comprometidos a perder a nossa vida para que alguém encontre a vida. Você está comigo nisso? Amém? Então, isso aqui não foi uma palavra para você comprar camisa, não. Amém? Fique em paz. Mas se você sentir de semear, faça isso. Se não, fique em paz. De não fui com a tua cara, fique em paz também. Eu não sei fazer propaganda para vender nada. E também eu trouxe o meu livro. Agora em fevereiro, eu tive a graça de escrever um livro. O título do livro é Devoção, a razão da nossa existência. Nós cremos que devoção é muito mais do que um estilo de vida. O estilo de vida ele pode ser mudado. A pandemia veio aí e mudou o nosso estilo de vida, sim ou não? Mas se a devoção é a razão da sua existência, nada é capaz de roubar você do Senhor. Diga o que é devoção. Devoção significa ter uma vida consagrada e dedicada exclusivamente a Deus. Quantos aqui estão cansados de viver uma vida espiritual onde uma semana tu é crente, na outra semana você está pré-endemoniado? Está cansado desse negócio aí? Uma semana você é super de Deus, a outra semana você está fraco, você está mal, você está desanimado. Jesus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Jesus te chamou para crescer e entrar com força em níveis crescentes, de glória em glória, em glória, em glória, não se arrastando pela igreja, lutando para sobreviver, dependendo de uma boa palavra do domingo para conseguir chegar até o próximo domingo. Jesus não te chamou para isso. Então, se você deseja crescer em uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade com Deus, eu te convido a ser esticado por esse livro. Gosto sempre de especificar que esse livro não é um livro devocional, também não é um livro naquela proposta do pão diário. Quem conhece o pão diário? Não tem essa proposta. Esse livro tem algumas rápidas disciplinas que vão cooperar para você crescer, como o primeiro mandamento, convite a voltar às águas rasas. Falo especificando que é a devoção, falo também sobre a importância de ter o ministério ao Senhor, e eu vou terminar especificando que precisamos ser uma geração como a geração de Enoque. Então, se você deseja adquirir esse livro, está lá no final também. Amém? Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim para ele: que bom que você veio. Falar para ele assim: senão eu não ia poder te dar. Não. Fale olhando no olho dessa pessoa. Fala, senão eu não ia poder te dar. Fala para ele assim: a oportunidade de comprar esse livro para mim. Fala para ele assim: o teu sorriso é um amém para mim. Então falar para ele assim: como tu riu muito, eu vou pegar 2 e deixar na tua conta. Então você pode adquirir um livro para você, presentear alguém, enfim. Amém? Quem está comigo aí? Eu queria compartilhar algo com você hoje. Nós estamos em um fechamento de uma escola, e desse livro nasceu uma escola em 2019 também, que é a escola que nós desde 2019 desenvolvemos, que é uma escola com um tema, o título ou o tema da escola é devoção. Daí nasce o livro,
algumas coisas surgiram a partir disso. Enfim, eu queria compartilhar algo com você. Queria que você pegasse sua Bíblia aí, por favor, e abrisse em 2 Reis, capítulo 6, e eu preciso correr. 2 Reis, capítulo de número 6. Quem achou, diga eu achei. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. 2 Reis 6, 1. 2. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Pai, nós te agradecemos pela sua bendita e maravilhosa presença. Obrigado pela sua palavra. Te pedimos, Senhor, nessa noite, fale conosco, nos dê entendimento, amado Espírito Santo, sobre a sua bendita palavra. Sabemos que esse livro fechado é apenas um livro como qualquer outro, mas quando temos acesso às letras que estão dentro desse livro, e não ficamos reféns da letra, mas conseguimos acessar as revelações por trás da letra, e conseguimos, ó Deus, ter o entendimento que o Teu Espírito traz ao nosso espírito, nós podemos fazer proezas. Por isso nós oramos oramos para que o Teu Espírito nos dê entendimento nessa noite, porque sabemos que aqueles que compreendem irão desfrutar das maravilhas da Sua palavra. Por isso não queremos ser aqueles que sabem o que está escrito. Nós queremos, ó Deus, transicionar do saber o que está escrito para ter acesso às revelações por trás da letra. Por isso, dá-nos entendimento. Oramos sobre Salmo 119, versículo 18. Desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Hoje, nós estamos como aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús e tiveram um encontro contigo. Quando o Senhor se revelava nas Escrituras, o coração deles queimava, mas eles ainda não acessaram a revelação de quem Tu eras. Somente quando o Senhor os levou para a mesa e no partilhar do pão, os olhos deles conseguiram contemplar a beleza de Jesus. Deus, eu oro para que, ao partir do pão da presença, o pão da palavra, que o Seu Espírito possa revelar Jesus a nós, que possamos ter um encontro contigo ao ponto da nossa vida não voltar a ser a mesma coisa que éramos. Ajuda-nos, Senhor, fale conosco. E ainda, Senhor, que se eu em algum momento falhar na exposição da mensagem, que o Teu Espírito possa traduzir ao espírito dos meus irmãos a mensagem da forma que cada um precisa receber, para a glória do nome de Jesus. E quem ainda acredita que o Espírito de Deus está aqui, diga amém aí. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos narra um fato, acho que todo mundo aqui conhece a história. Narra uma história de quando os discípulos, ou um discípulo em questão de Eliseu, de uma escola dos profetas,
vai até Eliseu e diz: olha, Eliseu, o lugar das nossas reuniões está pequeno. O que você acha de nós irmos ao Jordão? Lá tem muito espaço. Cada um de nós se responsabiliza por uma árvore. Cada um de nós bota uma árvore no chão, logo descamparemos um lugar que nós determinamos, o tamanho. Levantaremos uma estrutura e, além de termos um lugar mais confortável, consegue atender outras pessoas, outros alunos também. Então Eliseu falou: legal, essa ideia é boa, podem ir. O homem não era nenhum bobo. Ele diz: mas você não gostaria de ir com a gente? Eliseu fala: então vamos juntos. Eliseu entra na missão, vai junto para a missão. Chegando lá, acontece como o homem que propôs o crescimento havia dito. Cada um pega uma árvore, todo mundo começa a trabalhar. E nesse tempo em que cada um começa a trabalhar, em algum momento, a usar a ferramenta, a Bíblia diz que o machado solta e cai na água. Só para você estar familiarizado com esse cenário, imagina que esse microfone é o machado. Essa parte é aquela parte da lâmina do machado, o ferro do machado. O cabo, vamos usar como se fosse o cabo de madeira, que é o mais atual. E o machado, o cabo do machado, quando ele batia, o ferro do machado, a lâmina do machado soltou e caiu dentro da água. Logo o homem gritou: era emprestado, a ferramenta era emprestada. Eliseu então pergunta: onde caiu? Ele disse, aponta onde caiu. Eliseu corta um galho. Com um galho ele aponta para o lugar onde o homem havia apontado, porque ele havia visto o machado, ele sabia onde o machado havia caído. E milagrosamente, não sei se você ainda é crente para crer em milagres, quem acredita ainda, milagrosamente um ferro quebra a lei da física e ele boia. O machado flutuou. Eliseu então libera uma palavra dizendo: agora vai lá e pega, estende a mão e pega. O homem estende, pega o machado e todos foram felizes para casa. Essa é a história que está diante de nós. Amém? E eu queria dizer o seguinte para você: não tem problema querer crescimento, não tem problema querer crescer. O problema está quando buscamos crescimento, mas não sabemos utilizar a ferramenta. O problema não está em desejarmos crescimento, o problema está em querer crescimento, mas não está habilitado para o tempo do crescimento. O problema está em querer crescer, mas não está apto, habilitado para o tempo do crescimento. Nós somos sabedores que Deus ainda continua dando dons aos homens. Quem crê nisso? Deus ainda continua dando dons aos homens, homens e mulheres. E Deus ainda continua impartindo os seus dons, os talentos, que eu gosto de chamar de medidas. E somos sabedores que os dons, os talentos que Deus nos dá, têm como finalidade sempre servir o outro, trabalhar em função de alguém. A ferramenta que possuímos, praticamente, ela trabalha, ou nós devemos trabalhar para facilitar, para servir, para cooperar, sempre em algo coletivo. Tudo que Deus te entrega no individual tem como propósito final abençoar alguém, servir alguém, trabalhar em função do outro. Porém, nós precisamos sair do campo que limita a nossa visão. Por exemplo, quando falamos de dons, quando falamos de habilidades, normalmente é muito comum focar no ministério, focar apenas em cima dessa plataforma e pensar: meu Deus, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou pastorear. Só se pensa nisso aqui, como se isso aqui fosse o único campo missionário de Deus. Nós precisamos compreender que você pode ser alguém muito útil no reino de Deus, que vai dar muitos frutos no reino de Deus, sem nunca ter pegado o microfone, diga glória a Deus, só para parecer que não é contigo,
sem nunca pegar o microfone, sem nunca cantar, sem nunca tocar nada, sem nunca liderar nada. Irmãos, você pode ser muito útil para o reino de Deus, sem nunca ter tido um óleo derramado na sua cabeça, sem nunca ter agarrado o microfone para nada, e você ser uma peça fundamental no reino de Deus. Precisamos compreender que Deus ainda dá dons aos homens, Deus ainda vocaciona pessoas para funções específicas. E eu queria puxar para uma área aqui rapidinho, depois nós voltamos para a palavra. Mas, irmãos, quando olhamos para algumas pessoas, nós vemos pessoas atuando em áreas que você olha e diz assim: meu, como é que consegue fazer um negócio desse? E, por exemplo, nós estamos em época de Copa do Mundo. E na época de Copa do Mundo, até as mulheres torcem, sim ou não? Se perguntar para algumas, não é todas, calma, mulheres, mas se perguntar para algumas mulheres qual é seu time, ela vai dizer Brasil. Porque é a única época que ela torce de fato. Agora, o menos de conhecimento de futebol sabe quem foi Ronaldinho Gaúcho, sim ou não? Irmão, o que esse cara jogou de bola? Na história ele é conhecido como bruxo. O que ele fazia com a bola, eu ainda não vi ninguém fazer. Aí eu pergunto para você, você consegue imaginar Ronaldinho Gaúcho pastoreando uma igreja? Eu não consigo. Você consegue imaginar Ronaldinho Gaúcho trabalhando de servente de obra? Eu não consigo. Ele vai fazer embaixadinha com balde. O que eu estou querendo dizer? O Ronaldinho foi vocacionado para o futebol. Foi vocacionado para jogar bola. Alguém sabe quem foi o Falcão que joga em quadra? Fala para mim, aquele cara nasceu para quê, gente? Pela misericórdia de Jesus. Para jogar em quadra. Tentou jogar em campo algumas vezes, não funcionou. Por que não funcionou? Porque o quadrado que Deus deu para ele atuar por vocação era quadra e não campo. Preste atenção. Nós não fomos vocacionados pelo Espírito de Deus para tampar buracos dentro de igreja. Nós não fomos vocacionados para ocupar lugares vazios. Nós fomos vocacionados para ocupar o lugar aonde Deus tem desejado que você esteja. E não aonde desejam que você atue, porque você não foi chamado para atuar. Você foi chamado para fluir para a glória de Deus. Entenda isso. Aonde está o problema? O problema está que nós queremos fazer parte de 311 ministérios na igreja. E aí tem uma crise vocacional. Qual crise? A crise de ter pessoas fazendo tudo na igreja, mas não sabem quem são. E se você não sabe quem você é, me diga como é possível você cooperar para a edificação dos santos. Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim: ele está falando de você. Fala para ele assim: mas dá um glória a Deus que disfarça. O problema é que uma criança ao nascer, ela não é enviada para o trabalho antes de aprender a desfrutar da família. O problema é que você tem os olhos brilhando para a carteira de trabalho, mas ainda não tem a sua identidade. Se você não sabe quem é para tudo, volte para o quarto, feche a porta e passe anos, se for preciso, na audiência de um homem só. Nós amamos o ide, mas desprezamos o vinde. Amamos o vai,
mas desprezamos o entre no teu quarto, fecha a tua porta e aprenda a se tornar inútil na presença de Deus. Alguém está comigo? Olha para quem está perto de você e fala assim: uma aleluia disfarça que é contigo. Você está comigo ainda? Só para fechar essa parte e iniciarmos a palavra. Em Êxodo capítulo 35, do 30 ao 35, conta a história de um homem chamado Bezalel. Estou falando de Velho Testamento. Bezalel foi cheio do Espírito de Deus para trabalhar na área do artesanato. Preste atenção no que eu vou dizer. Você pode ser dono de restaurante, funcionário de um restaurante, ou qualquer esfera de influência em que você está inserido. Você pode ser uma peça fundamental nesse lugar, a partir do momento que você compreende que você não é um simples funcionário ou dono de uma empresa. A partir do momento que você começa a fazer o que você sempre fez, mas agora vai ser diferente. Por quê? Porque agora você vai fazer estando cheio do Espírito de Deus. Quem entende isso aí? Você pode, preste atenção, por exemplo, um barbeiro, já parou para perceber um cabeleireiro, por exemplo. Eu vou falar de homem, barbeiro. Pensa só se o cara entende a sua identidade primária de ser um sacerdote. E ele, todo dia, não precisa sair do seu trabalho para ir evangelizar. Por quê? Porque todo dia vai ter gente que vai pagar para sentar na cadeira dele por 30, 40 minutos. Meu amigo, na minha cadeira vai ouvir o que eu quiser. A não ser se tu quiser ir embora igual a Damastor Pitaco, uma parte lisa e outra parte enrolada. Aí é contigo. Mas tu vai ouvir o que eu quero falar. A gente vai trocar assunto, vamos falar de um monte de coisa, mas em algum momento eu vou falar da razão da minha vida, que é a presença do meu amado Jesus. Você entende isso? Então você pode ser muito útil para o reino de Deus, estando exatamente nesse lugar onde você está, e você começar a ser essa tocha viva dentro desse lugar, essa tocha acesa, esse representante legal do reino de Deus dentro desse espaço geográfico. Quem está comigo aí, diga amém. Amém? Então preste atenção, eu queria compartilhar isso com você. Eu queria que você compreendesse em primeiro lugar que a ferramenta que nós recebemos do Senhor, ela é emprestada. Todos nós aqui temos uma ferramenta, uma habilidade. Por exemplo, você sabe que o ID é para todos os discípulos de Jesus, isso é um mandamento. Mas além do ID existem os evangelistas. E os evangelistas é um pouco zebrado conhecer essas pessoas, porque eles saem 8 horas da manhã para comprar pão. Ele chega na padaria e pergunta: vai sair pão quente? Aí o padeiro olha nos seus olhos e ele tem cara de mentir para você, dizendo 5 minutinhos só. Você sabe que não é 5 minutinhos. Você ora pelo padeiro, amém? Fala: Jesus, perdoa ele, batiza e salva, Senhor. O bendito do evangelista espera os 5 minutinhos, que não é 5 minutos. No final ele agarra os pães e volta para casa, sendo que ele só chega em casa normalmente na hora do almoço, porque ele encontrou alguém no meio do caminho e não consegue passar sem pregar o evangelho. Esses são os evangelistas. Tem pessoas que foram forjados para estar dentro de lugares que outras pessoas não conseguiriam estar dentro desses lugares. Tem pessoas que foram vocacionados para entrar em ambientes que não é qualquer um que vai entrar. E não é porque você foi vocacionado para estar nesse ambiente que você é melhor do que os outros que não entram. É porque essa é o quadrado, é o campo, é a quadra que o falcão funciona, mas não funciona no campo grande. Então o que significa? Significa que haverá lugares que Deus vocacionou você e habilitou você para fluir dentro desses lugares. E outros irmãos não têm autoridade para fluir dentro dos lugares onde você está fluindo, porque eles vão acessar lugares que você também nunca entraria. Quem está entendendo isso aqui? Então precisamos entender que existem lugares que Deus já nos inseriu ou vai nos inserir em algum momento. E nós precisamos fazer bom uso da medida, da ferramenta que Ele nos deu, mas nunca podemos nos esquecer que a ferramenta que nós estamos utilizando nesse trabalho nada mais é do que uma ferramenta emprestada, ela não é nossa. Foi Deus que emprestou isso para você. E eu não sei você, qual é a sua realidade financeira, mas quem aqui já foi criança, e toda criança na rua onde você cresceu sempre tinha um menininho rico, tinha ou não tinha?
Não tinha criança que tinha mais dinheiro, que tinha um patins, tinha um patinete, tinha a bicicleta, tinha o Kiko da vila. Tem ou não tem o Kiko da vila onde tu morou? Sim ou não? Não sei se você era o Kiko ou se você era o Chaves. Não sei qual é a sua realidade. Mas normalmente quando você pega algo emprestado de alguém, o cuidado deve ser o quê? Dobrado. Por quê? Porque não é seu. Se é seu, quebrou, quebrou. Mas se é do outro, não. A responsabilidade aumenta. Deixa eu dizer algo para você. A ferramenta que Deus emprestou para você, ela ainda continua sendo de Deus. E se você quiser usar essa ferramenta para ganhos pessoais, para benefício próprio, se você quer usar isso de forma errada, irmãos, pode usar. Deus não vai mandar um raio acertar a sua cabeça. Fica tranquilo. Você pode viver uma vida de promiscuidade o dia inteiro e à noite, subir no altar e utilizar a ferramenta e vai ser um culto poderoso. Gil, calma aí, Deus não vai intervir? Claro que não. Por que não? Porque o acerto de contas já está marcado para o final da história. Então, em algum momento, Deus vai te chamar para prestar conta daquilo que Ele te emprestou. Então, se você quer utilizar a ferramenta de forma errada, vai. Só não se esqueça que no final da história vai ter o homem que te emprestou e ele vai sentar contigo para saber o que é que você fez com a ferramenta que ele te deu. O que é que você fez com o dinheiro que ele confiou a você. O que é que você está fazendo com os dons que ele deu para você, que ele emprestou para você. No final da história, ele vai sentar com a gente e nós teremos que prestar contas segundo aquilo que nós fizemos da ferramenta que ele nos emprestou. Olhe para quem está perto de você e fale assim: não fica com medo não. Fica não. Você está comigo ainda? Então a ferramenta era emprestada. Segundo ponto, por causa do tempo, você lembra de Mateus capítulo 25, do 14 até o 19? Vai contar aquela história de Jesus se comparando numa parábola a um cidadão que estava para viajar, chama 3 servos, e dos 3 servos ele entrega 5 talentos a um, 2 talentos ao outro e 1 talento ao outro. Quem lembra disso? A Bíblia enfatiza que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de multiplicação. Então, ou seja, o homem que entregou 5 talentos estava vendo capacidade em quem estava recebendo de multiplicar de 5 para 10. O homem que entregou o talento, entregou 2 talentos para um outro, viu nele capacidade de multiplicar para 4. E o que recebeu, quem entregou 1 talento, viu em quem estava recebendo o talento capacidade de multiplicar para 2. Precisamos entender que essa palavra capacidade é a mesma palavra poder, virtude. Lembra de quando a mulher samaritana toca em Jesus, uma multidão apertava, mas ele diz: parou tudo, me tocaram. Pedro diz: Senhor, você está brincando, tem muita gente aqui, está apertando a gente. E ele disse: não, Pedro, de mim saiu virtude. É a mesma palavra quando Atos capítulo 1, versículo 8, não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder, virtude, é a mesma palavra, ou capacidade, é a mesma palavra do original em grego para dunamis, que é uma capacidade de fluir dentro de um campo onde naturalmente não seríamos capazes de realizar alguma coisa. Por isso que os discípulos já sabiam pregar, já sabiam expulsar demônios, já sabiam curar pessoas. E Jesus falou: permaneçam em Jerusalém. Por quê? Porque não é sobre o que você pode produzir, é sobre você caminhar debaixo do poder do alto. Então, enquanto não foi revestido, não está habilitado. Enquanto não foi empoderado pelo Espírito, Deus ainda não te liberou. Alguém está comigo aqui? Preste atenção, nessa parábola, os homens recebem uma medida, talentos, e quem deu a medida viu neles capacidade de dobrar esse negócio. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ambos, ao receberem a medida, eles receberam uma medida, mas uma medida onde Deus estava provocando eles, para que eles pudessem dobrar a medida que receberam inicialmente. Deixa eu tentar especificar e deixar isso claro para você. Quando Deus entrega uma medida de 1 para você, Deus não quer que você permaneça no 1. Quando Deus entrega uma medida
de 2 talentos para você, Ele não quer que você conclua a sua carreira ainda com 2 talentos. Deus não quer, ao entregar 5 talentos para você, que você permaneça com 5. Por que não? Porque Deus está te dando algo e provocando em você, para que você seja esticado pelo Espírito, para que você caminhe em uma medida dobrada da medida que Ele liberou sobre a sua vida. Exemplo, todo pai, mãe, tem pais e mães aqui, levanta a mão para me ver. Quando você, nos primeiros meses dos seus filhos, você colocou ele em pé ou ela em pé, e você então viu que ela começava a se equilibrar e conseguia ficar em pé. Daí então você começou a provocar que ela desse o quê? Os primeiros passos. Então você tomou uma certa distância e você ficou chamando para vir. Então a criança deu um passo para frente, normalmente o pai dá um passo para trás. A criança dá outro para frente, os pais dão outro para trás. Porque à medida que a criança avança, o pai recua. Porque quando o pai recua, o pai não quer estar longe do filho, mas é um meio de provocar o filho para dizer: eu sei que você é capaz de dar um passo a mais. Eu sei que você é capaz de continuar entrando em um lugar novo e desconhecido para você, mas eu estou no controle de todas as coisas. Você entende? O Pai liberou uma medida sobre a sua vida, liberou uma medida sobre a minha vida. E o que nós precisamos sair daqui hoje conscientes é que nós recebemos uma medida do próprio Deus. E Deus não quer que nós venhamos a viver uma vida estando limitado dentro da medida que Ele nos deu. Ele hoje está querendo te esticar para a glória dEle. Talvez alguém pergunte: Gil, quem é o maior? Quem tinha 5? Ou quem tinha 2 ou quem tinha 1? Ah, claro que quem é o maior? Quem tinha 5. Não, essa parábola não é sobre quem é maior. Porque quem tem 5 do natural seria o maior, mas não. Quem tem 5 porque um dia teve 1. Essa parábola não é sobre quem tem mais. Essa parábola, se fôssemos tentar deduzir quem é o maior, nós não encontraríamos quem é maior, poderíamos encontrar quem está mais avançado no processo de desenvolvimento daquilo que recebeu em Deus. Gil, então quer dizer que quem tem 5 não é maior do que quem tem 2? Não, porque a parábola não é sobre quem é maior. A parábola é sobre quem está disposto a ser fiel à medida que recebeu. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer assim para ele: você tem uma medida. Pergunta para ele aí: você vai multiplicar ou você vai enterrar? Pela cara que ele fez, o que tu acha? Vai enterrar, não vai? Eu senti daqui que ele vai enterrar. Você está comigo ainda? Eu queria liberar uma palavra sobre a sua vida e dizer para você que o Pai confiou uma medida a você. Existe uma medida que Deus derramou sobre a sua vida. Toda vez que o inferno falar que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue, eu queria te convidar a confiar em quem confiou em você. Existe uma medida, irmãos, isso aqui é libertador. Existe uma medida que Deus derramou sobre a sua vida. Eu sei que você não está acreditando nisso, não. Mas eu oro para que essa palavra não se perca no tempo. E oro protegendo essa semente para que a ave de rapina não roube. E que o solo do seu coração não tenha capacidade de neutralizar o poder dessa semente. Preste atenção nisso. Deus derramou uma medida sobre a sua vida. E você carrega uma porção que nenhum outro aqui no nosso meio carrega. E isso não faz de você insubstituível em nada. A partir do momento que você acha que Deus não vai mover se você não for, Deus coloca outro. Porque a verdade é que precisamos compreender que nós não somos fazedores da obra de Deus, nós somos cooperadores da obra que Deus está fazendo. 1
Coríntios 3:9, Paulo nos chama de cooperadores, não fazedores da obra. Porque Deus não depende de nós para fazer o que Ele deseja fazer. Se fosse tão importante eu e você para ajudar Deus, aonde está o homem na criação de todas as coisas em Gênesis? Deus não precisa de mim e de você para fazer o que Ele tem a fazer, mas Ele nos deu a oportunidade de sermos cooperadores daquilo que Ele está fazendo. Alguém fica feliz por isso? Amém. Agora recebe isso aí no teu espírito, que isso aqui é libertador. Sabe por quê? Sabe por que muitos de nós não conseguem fluir dentro da medida que recebeu? Porque normalmente você fica se comparando a alguém. E uma das maiores crises do nosso meio, que falo igreja, é o complexo de inferioridade. Uma das crises gigantescas do nosso meio, no nosso tempo, é a crise do complexo de inferioridade. É olhar para o que eu tenho e ficar me avaliando na medida do outro. Preste atenção. Quando você perde tempo avaliando a medida que Deus derramou sobre a sua vida com a medida do outro, você está abortando a medida que Deus te deu. Toda vez que você tenta se comparar a alguém, você vai se inferiorizar. Por quê? Porque você nunca vai se comparar a alguém que carrega uma medida menor do que a sua. Você nunca vai se comparar a alguém que não é uma referência para você. Você sempre vai se comparar a alguém que é uma referência para você. E se ela é uma referência para você, você nunca vai se enxergar com a sua medida igual a dessa pessoa. Até porque nós não fomos chamados para ficar medindo a medida de ninguém. Nós recebemos uma medida e a graça da medida que recebemos não é para ficar comparando a de alguém, é para compreender que nós estamos sendo fiéis, não porque a minha medida é maior, mas pelo simples fato de eu estar sendo fiel àquele que confiou a medida em mim. Alguém está comigo? Receba isso no teu espírito. Quantos aqui não tem livros que já deveria estar rodando por aí? Canções que já deveriam estar abençoando a nação e as nações. Projetos, empresas, obras sociais, projetos, ONGs. Quantas crianças, jovens, homens, mulheres, adolescentes, anciãos, não já eram para estar usufruindo daquilo que você tem anotado num caderninho cheio de poeira, guardado na gaveta. Projetos de Deus que nasceram do próprio Espírito, mas que infelizmente você escreveu, chorou sobre as páginas, mas não teve coragem de botar para fora. Sabe por que não teve coragem de botar para fora? Porque se comparou a alguém. Porque foi ver as referências da área que você estava sendo convidado pelo Espírito e vocacionado para fluir. Mas infelizmente você olhou para a música do outro, não gravou. Gravou para o vídeo do outro, não botou para fora. Olhou para o livro de outros irmãos e não teve coragem de botar o seu para fora. Eu vim falar para pessoas aqui que tem coisas riquíssimas de Deus guardada e que até hoje estava engavetada, mas hoje Deus marcou um encontro com alguém aqui na Atos. E esse encontro não é apenas para promover o seu nome, é porque tem pessoas orando para você botar para fora aquilo que você está escondendo durante muito tempo. Ei, meu irmão, chegou o tempo de sair do secreto e tornar visível aquilo que você está escondendo. Deus deseja tornar público aquilo que você está escondendo, que Ele deu para você.
que Ele confiou a você. Eu preguei essa palavra há pouco tempo numa igreja lá em Caxias, PIB do Lote 15, um jovem que é de uma outra igreja, foi lá, Lincoln, o nome dele, um jovem de Deus. No final do culto, o Lincoln veio falar comigo e falou: Gil, eu tenho um livro pronto, engavetado. Hoje, depois dessa palavra, eu vou botar para fora o livro. Hoje é segunda, sem ser sábado agora que passou, o outro foi o lançamento do livro do Lincoln. Deixa eu dizer algo para você. Quero receber uma mensagem sua no direct me mandando o lançamento do seu livro. O novo single, eu quero ouvir chegando no meu direct que você está lançando. A sua nova empresa. O projeto que vai abençoar Maricá, que vai tocar e vai mudar a realidade de pessoas. Começando o seu próprio negócio. Eu quero receber a sua mensagem lá no direct, dizendo assim: irmão, eu tive coragem de tirar da gaveta e botar para fora. Pega isso no seu espírito em nome de Jesus. Eu não sou pregador motivacional, não gosto disso. Não sou de jogar a conversa fora. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Quantos aqui já viram um pé de manga? Uma mangueira. Quem já viu um pé de manga? Agora, quantos aqui já viram um pé de manga chupando manga? Ninguém nunca viu? Sabe por que você nunca viu? Porque uma árvore nunca vai poder usufruir dos seus próprios frutos. Preste atenção. Sabe por que você consegue olhar para o pastor Vladimir e reconhecer ele como um homem de Deus? Porque você consegue chegar até ele, colher dos frutos que ele está gerando no Espírito, e você consegue usufruir disso. Quando você volta para casa, olha no espelho e fica tentando encontrar frutos, você não consegue ver os seus próprios frutos. Por isso que quando alguém olha para você e fala assim: nossa, você é muito de Deus, você olha para trás. Você fala: deve passar alguém aqui atrás. Aí fala: não, irmão, é você é uma bênção. Você fala: eu sou uma bênção? É. Você é muito de Deus, você abençoa a minha vida. Você dá crise de riso. Por quê? Sabe por que tem as crises que vocês tinham em nome de Jesus? Porque você consegue olhar para o outro e você consegue provar do que ele está gerando no Espírito. Mas quando você olha para você, você não consegue enxergar o que você enxerga no outro. Por isso que os complexos de inferioridade tentam matar aquilo que Deus está gerando em você. Mas eu vim liberar uma palavra nessa noite sobre a sua vida. A partir de hoje, nada do que Deus estava gerando em você vai se perder pelo caminho. Nada do que Deus gerou em você vai ficar guardado, engavetado. Aquilo que Deus está gerando em você vai florescer e produzir muitos frutos para a glória de Deus. Quem recebe isso aqui? Agora entenda isso. Sabe por que você nunca vai conseguir enxergar os seus próprios frutos? Porque os frutos que você gera no Espírito não é para você. O que Deus está dando para você não é para você. Olha para quem está perto de você. Estenda as mãos assim para ele, assim, ó, e fala para ele assim: o que Deus está dando para você não é para você. Fala para ele: o que Deus está derramando aí é para mim. Então fala para ele assim: a partir de hoje você não vai me roubar mais. Fala para ele: a partir de hoje você não vai me dar qualquer coisa. Quem recebe isso aí, irmão? Entenda isso. O que Deus te deu não é para você. O que Deus te deu é para mim. E o que Deus me deu é para mim, é para você. Quem entende isso? Agora,
já que você entendeu que durante muito tempo tu ficou roubando teu irmão, porque você deixou de abençoar ele esse tempo inteiro, agora tu vai ter que pagar com juros, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu falo isso com quem está perto de mim, quem caminha com a gente. Eu falo, eu não aceito receber nada prematuro, porque eu não gosto de oferecer nada prematuro. Existem palavras que Deus está falando comigo e não tem a ver sobre eu pregar num púlpito que Deus está falando comigo. Isso pode ser, Deus pode me moer durante um tempo, e se Deus quiser, em algum momento, que isso vire uma pregação para você, glória a Deus. Mas isso é para mim. Tem coisas que está nascendo, e o que está nascendo eu não posso te dar. Porque se eu te der agora, eu não vou te entregar o bebê de forma saudável. Alguém entende isso aqui? Tem coisas que você vai precisar gastar tempo se qualificando, desenvolvendo, preparando para um dia você oferecer aquilo que Deus te deu. Por isso, irmão, olhe de novo com cara de brabo para quem está perto de você. Fala assim, não vem com um negócio prematuro para cá não. Fala para ele, espere o tempo. Não vai dar tempo por causa do tempo. Não vai dar tempo por causa do tempo. Mas eu preciso terminar dizendo o seguinte para você. Que você tem. Pode parecer muito pequeno e insignificante para você. Mas o que você tem é exatamente o que nós estamos precisando. Um belo dia, tinha uma reunião com mais de 5.000 pessoas. Nesse culto, Jesus falou assim, libera a cantina para todo mundo. O problema é que Jesus parece que não sabia que não tinha cantina nesse dia. O tesoureiro ficou doido porque a arrecadação do culto foi de R$200. Nem se fosse para dar fofura com Toby, ia dar para todo mundo. Então todo mundo fica louco. Mas Jesus não pediu para ver se tinha alguma coisa na cantina. Jesus mandou eles alimentar a multidão. Daí então se apresenta um menino, que não se sabe o nome dele até hoje. E esse menino não tinha muita coisa não. Mas teve um tempo que os apóstolos não tinham o que dar para as multidões. E nesse tempo, apareceu um menino. E esse menino não tinha muita coisa. Ele tinha o que mesmo, quem lembra? 5 pães e uma lata de sardinha. 2 peixinhos. Você sabe que quando abre a lata de sardinha, se vier 3, você ganha um... É 2 só. Se for 3, já é milagre. É 2 só. 5 pães e uma lata de sardinha. Irmãos, presta atenção. Vamos ser bem racionais aqui. Irmão, numa multidão de mais de 5.000 homens, porque não se contava mulheres e crianças, você teria coragem de pegar 5 pãezinhos, tudo no diminutivo, e 2 peixinhos, e gritar para 5.000 pessoas assim, olha, eu tenho comida. Irmão, seja sincero, isso não ia dar nem para você. Mas esse jovem fala muito para mim e para você. Porque esse jovem, ele chegou para o discípulo que vai até Jesus dizendo assim, olha, eu sei que o que eu tenho não é muito, mas o pouco que eu tenho, eu vou colocar na mesa da comunhão. E se mais alguém tiver alguma coisa e botar na mesa, se todo mundo aqui tiver coragem de pegar o pouco que tem e botar na mesa da comunhão, nós sairemos daqui edificados e fortalecidos para a glória do nome de Jesus. Eu não vim aqui chamar alguém que é dono de mercado nessa conversa. Eu vim chamar alguém que tem coragem de pegar o pouco que tem e apresentar a Jesus. E o que você tem é exatamente o que o ajuntamento, da onde você estiver, está precisando naquele momento. Alguém acredita nisso? Fique em pé, porque não dá para fechar a palavra por causa do tempo. Mas olha para quem está perto de você e diga assim, nunca mais tu vai me roubar. Fala para ele assim, eu já descobri quem é você.
Fala, tu não vai me roubar mais não. Pode colocar aqui para mim 1 Pedro 4,10, eu queria ler só esse versículo com você. 1 Pedro 4,10. Podemos ler juntos? Amém? 1, 2, 3. Parou aí. Cada um que recebeu o dom, para qual finalidade? Para benefício pessoal, é isso? Para servir a si mesmo? Para servir quem? Então olha para quem está perto de você e fala assim, tu toma vergonha. Fala para ele assim, ó, não vem com nada prematuro para o meu lado não. Fala para ele, hoje foi revelado quem é você. Fala para ele assim, você é uma bênção de Deus na minha vida. Fala para ele, você é a resposta de Deus para a minha vida. Você tem muito de Deus para me abençoar e eu não aceito qualquer coisa mais. Alguém acredita nisso? Então eu vou terminar, irmãos, fazendo o seguinte aqui. Já que você crê nessa palavra, alguém acredita nessa palavra? Então eu vou terminar de forma diferente, eu não vou orar por ninguém. Eu queria que você se aproximasse de alguém e você já começasse a ser quem você já é. Bênção para essa pessoa. Eu queria que você se aproximasse de alguém. Você que está aí atrás, você que está aqui na frente. Colhe com alguém, se possível com quem você tem menos afinidade. Já que estamos em uma escola missionária, você vai ter que fluir aqui hoje, meu amigo. Nem que eu jogue água em você. Sai do seu lugar, por favor. Se aproxime de alguém, feche os seus olhos quando você encontrar essa pessoa e já fica aí perto dela. Encontrou? Irmãos, é dupla de 2, amém? Não é dupla de 3, nem dupla de 4 e nem dupla de 1. É dupla de 2. Tem uma irmã sozinha ali, ó. Se alguém puder ir até ela ali. Colou lá já. Tem 2 senhoras lá, se puder alguém lá também, ou elas se juntarem. Cadê o pessoal do Tocha? Se movimentem aí. Enquanto isso, nós iremos adorar a Jesus. E nesse momento eu oro, por favor, comece a ser boca de Deus para a vida dessa pessoa aí. Vamos lá, ore por ele, vamos lá.